Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-lahai-roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. O capítulo que lemos hoje carrega uma reflexão profunda e revela algo realmente poderoso para nós. Você já tentou acelerar algo que Deus prometeu porque parecia que ele estava demorando? Gênesis 16 é um dos capítulos mais humanos da Bíblia. Ele não fala apenas sobre promessa, fala sobre pressa, decisões precipitadas e consequências emocionais profundas. Deus havia prometido a Abrão um filho, mas o tempo passou e nada aconteceu. E é nesse silêncio que surge um perigo que ainda existe hoje: a ansiedade de tentar ajudar Deus. Sara olha para a situação e vê que naturalmente não poderia ter filhos e decide criar uma solução humana para um problema espiritual. Ela entrega Agar a Abrão e naquele momento algo muito importante acontece. Eles trocaram a direção de Deus pela lógica humana. Nem toda decisão que parece fazer sentido vem de Deus. Sara não estava sendo rebelde, ela estava sendo impaciente. E muitas vezes esse é o nosso erro também. Nós não negamos a promessa, mas tentamos controlar o processo. Queremos o que Deus prometeu, mas no nosso tempo, do nosso jeito. O que parecia solução virou dor. Depois da decisão, Agar começa a desprezar Sara. Sara se sente ferida e reage. O ambiente se torna tóxico. Relacionamentos são quebrados. Uma decisão fora do tempo de Deus gerou conflito que poderia ter sido evitado. Isso nos mostra algo sério. Decisões precipitadas não afetam só você, afetam tudo ao seu redor. Agar foge para o deserto, sozinha, rejeitada e ferida. E é nesse momento que algo poderoso acontece. Deus encontra Agar no deserto e ele faz uma pergunta: De onde você vem e para onde vai? Deus não pergunta porque não sabe. Ele pergunta para que Agar perceba sua própria situação. Agar, uma serva, uma mulher rejeitada, tem um encontro com Deus e ela declara algo extraordinário:
Tu és o Deus que me vê. Isso muda tudo, porque até aqui a história parecia sobre erro, mas na verdade também é sobre graça. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Tomou uma decisão sem buscar a direção de Deus, tentou resolver algo na força, está lidando com consequências difíceis, mas Gênesis 16 mostra que mesmo quando você erra, Deus ainda te encontra. Deus não apareceu só quando tudo estava certo, Ele apareceu no meio do caos. Quantas vezes você tentou acelerar algo que Deus pediu para esperar? Quantas decisões você tomou baseado no que parecia lógico, mas sem buscar direção? E hoje você está vivendo consequências disso? Deus não precisa da sua pressa para cumprir a promessa. O que Ele promete, Ele cumpre no tempo certo. E mesmo que você tenha se adiantado, mesmo que tenha errado, Deus ainda te vê, Deus ainda te encontra. Deus ainda pode redirecionar a sua história. A pergunta não é só, você confia na promessa? Mas sim, você confia no tempo de Deus ou tenta controlar o processo? Pense sobre este questionamento, confie em Deus e faça a sua oração. Confiar em Deus é sempre a melhor decisão. Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.